Hoje nós temos a satisfação, a alegria de ter aqui conosco novamente Alberto Palombo. Palombo é uma figura rica dentro do Rotary. Ele é engenheiro industrial e de sistemas, associado fundador do Rotary Club Brasil International. Ele é coordenador técnico da equipe de assessores, o CADRE, da Fundação Rotária, com foco em meio ambiente, idealizador da iniciativa Inova Rotary, vive em Brasília com a sua parceira Cacá Zinato, também rotariana, e possui três filhos empresários morando nos Estados Unidos da América. Palomo, ele vai nos falar, vai nos brindar com mudanças climáticas, como nós rotarianos devemos melhor nos preparar para a COP30. Por 19 minutos, a palavra é sua. Muito obrigado, caro companheiro Mota. É uma satisfação estar aqui na pessoa do meu queridíssimo amigo, presidente Rui Montenegro. Eu cumprimento todos vocês participando nessa reunião. Vamos falar de mudanças climáticas e como o Rotary pode se preparar. Eu não falaria para participar da COP, é para participar do mundo, porque as mudanças climáticas são provavelmente o maior desafio de nossos tempos. Bom, então, como estava falando, não é somente como nos preparamos para a COP30, mas como nos comparamos para nos adaptar, quizás provavelmente o melhor verbo, ao desafio que nós temos para a humanidade, para a segurança global como um todo, sabe? É, de acordo com o último relatório do IPCC, do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, temos mais de 50% da temperatura global ultrapassar o nível de segurança estabelecido como sustentável de 1,5 graus centígrados até 2040. Só pode acontecer em qualquer momento entre 2025 e 2040, colocando em risco o objetivo central do Acordo de Paris, que foi assinado em 2015. Desculpe, sim, 2015. Para traduzir esse desafio de forma simples e visual, nós aqui no Brasil temos vários think tanks. Um deles é chamado Centro Soberania e Clima, que elaborou um infográfico bem interessante, baseado na um estudo da pesquisadora Beatriz Matos, e que tem o apoio de uma análise do PNUD Brasil. E o material destaca um aumento de temperatura com recordes de emissões aos riscos da segurança global, que são ocasionados por muitos fatores, mas alguns poderíamos identificar que são característicos de nossa região, que são migrações, conflitos, instabilidade, incluso política. Além de trazer recomendações específicas para o Brasil, reforçando a crise climática e também uma questão de soberania nacional, né? Então, há outro conceito básico que nós temos que entender com respeito à questão das estratégias para combater as mudanças climáticas, para nos adaptar e construir resiliência, que são o chamado balanço global, o Global Stocktake. Por quê? Porque a principal estratégia é o chamado sequestro de carbono. Dentro do chamado efeito estufa, nós temos algumas formas de poder mitigar a emissão de anidrido carbônico, que é precisamente conservando florestas, podendo aproveitar todos os processos naturais capazes de fazer uma retenção por tempo, por um tempo longo, né? A vida fisiológica de uma árvore, né? A vida, inclusive, de muitos organismos como algas marinhas, que são realmente grandes eh, dispositivos para poder reduzir as emissões.
né? Que não são emissões que, por outra parte, são produto da queima de combustíveis fósseis, né? Emissão de metano em rebanhos e outras formas, né? Então, isso estabelece em em quatro grandes linhas estratégicas: a mitigação, acelerando ações para reduzir emissões de gases de efeito estufa; adaptação, focando na recuperação de terras, agricultura sustentável, na construção de sistemas e saúde resilientes; meios de implementação, como ampliar os fluxos de financiamento para ação climática e desenvolver tecnologias; transição justa, para garantir que essa transição para uma economia verde e de baixo carbono seja equitativa e inclusiva para todos; e, finalmente, a conexão para a sociedade, que é onde o Rotary realmente pode ajudar muito, que é alinhando comunidades em um esforço conjunto inspirado num conceito muito brasileiro, que é do mutirão, né? Há uma iniciativa do Global Mutirão, que foi lançado pela presidência da COP30, que vamos a falar um pouquinho agora. Então, nós estamos chamando de um desafio global e um desafio climático, porque já nós estamos observando que 2024 foi o ano mais quente já registrado na história recente da humanidade. E 2025 iniciou com novos recordes de temperatura também. Há impactos crescentes por secas, enchentes, insegurança alimentar, e a COP30 é uma oportunidade para servir de um marco para acelerar essa implementação do Acordo de Paris, baseado nas estratégias que mencionei no slide anterior, né? Então, as migrações e o impacto econômico, que são assuntos onde o Rotary trabalha, ainda que seja indiretamente, e impacto à saúde, obviamente, nos ecossistemas, de muita relevância, como é a organização de serviços e projetos humanitários nas comunidades. Isso se traduz em um conceito-chave, que é a ação climática em comunidades. Essa ação climática em comunidades é realmente um elemento histórico na COP30, porque é a primeira vez que nós fazemos uma COP em uma floresta tropical superúmida, né, na Amazônia brasileira. É um momento chave, porque é uma definição das contribuições voluntárias dos países até 2035, de acordo com o cronograma estabelecido pelo Acordo de Paris, e há uma expectativa de ser uma implementação com inclusão. Vejam o ênfase que há na participação da comunidade, não somente da organizações sociais, da sociedade civil, mas também científicas e o setor privado. Então, a COP30 tem uma característica muito interessante, que é encontro de governo, sociedade civil, setor privado, mas com ações muito específicas no termo da organização da reunião, que coloca ênfase na inclusão da sociedade, e que isso, obviamente, inclui o Rotary. O embaixador André Correia do Lago, que é o presidente da, da COP30, por determinação do governo brasileiro, ele organizou uma série de cartas da presidência da COP, que é marcando a agenda, o mapa da rota, sobre os temas que serão discutidos, né? Esses desafios se traduzem agora em temas que serão abordados na TOP: transição energética, natureza e florestas, adaptação e resiliência, as finanças climáticas e a inclusão social, e que inclui indígenas, jovens e mulheres. Então, esses temas, como se conectam com o Rotary? Bom, todos eles têm conexão com nossas causas. A transição energética junta, por exemplo, trata da energia limpa e economia local, ou seja, a nossa área de enfoque de desenvolvimento econômico e comunitário. Natureza, florestas e biodiversidade, essa conexão com o Rotary, meio ambiente e desenvolvimento sustentável, dispensa maior explicação. Adaptação e resiliência é a conexão do Rotary com água, saneamento e prevenção de desastres. Como vocês sabem, a Fundação Rotária tem uma linha
específica para poder atender desastres naturais, como foi o caso das enchentes de Rio Grande do Sul há 2 anos, né? E as finanças climáticas inclusivas têm uma conexão com o desenvolvimento econômico e comunitário também, e a questão da inclusão social e justiça climática tem conexão com a paz e a prevenção de conflitos e a inclusão social. Então, como vocês veem, os temas da COP30, elas estão alinhadas com o Rotary, em termos de suas causas, ou vice-versa. Então, essa presidência, ela está fazendo uma série de acordos, de tratativas para trazer os grandes líderes e para que você saiba, o Mário César Martins de Camargo estava na agenda para reunir com o presidente da COP em julho deste ano. É, a COP30 também tem um website muito bem, com um conteúdo fantástico para todos, que eu convido a todos a visitar em cop30.br. Assim de simples, né? Ele está em inglês, em espanhol e em português, obviamente. Então, por que o Rotary tem que estar presente? Bom, primeiro, é a mesma razão pela qual nós estamos envolvidos em polio, na erradicação da poliomielite, porque nós temos capilaridade de 1,4 milhão de voluntários presentes em 200 países, em 38 mil clubes, aproximadamente muito mais de 30 mil comunidades ao redor do mundo. Uma vez eu fiz um pequeno exercício assim, de geoprocessamento, onde eu consegui estabelecer a seguinte linha: o Rotary está a menos de 100 quilômetros de qualquer ser humano do planeta, exceto a China. Mas o Rotary também está entrando em China agora, né? Então, provavelmente vamos a diminuir essa distância de 100 quilômetros, provavelmente para 70 ou 50 quilômetros em breve. Então, essas 7 áreas de enfoque, todas estão conectadas com o conceito de ação climática, o que nos dá legitimidade para unir as comunidades locais no debate global, fazendo impacto positivo através de projetos e serviços humanitários conectados com nossas áreas de enfoque, mas também considerando a questão da mitigação, adaptação e construção de resiliência diante dos efeitos das mudanças climáticas. Então, por que a COP é também um espaço importante para o Rotary? Porque aí poderemos negociar e fazer cooperação com outras organizações, porque como o Rotary já também nos estimula, a Fundação Rotária não é para carregar o peso nas costas e financiar somente com o nosso bolso. A erradicação da polio foi possível porque nós conseguimos fazer um acordo com a Fundação Gates, onde um rotariano coloca $1 e o Bill Gates coloca $2, né, para poder combater a polio. Né? É um incentivo importante para a nossa ação de poder angariar os recursos para avançar nessa missão. A mesma questão das mudanças climáticas, porque nós já começamos a conversar em COPs anteriores com os fundos climáticos, onde eles vêm com extraordinários bons olhos a participação do Rotary nesta empreitada, porque os fundos climáticos precisam de organizações sérias e com credibilidade na comunidade que possam levar à frente estas prioridades para poder construir resiliência, promover a adaptação e mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. E o chance também de mostrar como os Rotary e os Rotary Clubs podem implementar soluções climáticas em um mundo, em todo o mundo, né? Principalmente em áreas onde nós temos estresse hídrico, onde temos migrações provocadas por secas crônicas, etc. O presidente eleito Mário César, ele instalou um comitê Rotary @COP30, né? No dia 4 de março, que foi a primeira reunião preparatória que nós tivemos para a COP30, formalmente. Alguns de vocês estiveram presentes e, a partir dessa instalação desse comitê, nós conseguimos
ainda sem o apoio formal da Rotary International e da Rotary Foundation, nós conseguimos angariar recursos para poder promover a participação dos rotarianos formalmente nas discussões de corredor com todas estas organizações para promover o Rotary nesse contexto do combate às mudanças climáticas. E assim teremos um pavilhão na Zona Sul, com muito esforço, né? É um esforço de aproximadamente US$ 140 mil, sim, e ainda não tem um tostão de nenhum distrito brasileiro contabilizado nisso. Esperamos que aqueles distritos e clubes que estejam interessados possam também contribuir. Nós já temos 6 pessoas que estarão permanentemente na Zona Sul, que é uma zona restrita para a negociação das ações com as partes, né? Podendo conversar sobre possibilidades e projetos no Brasil, na Colômbia, na Bósnia, na Itália, onde for que for necessário poder levar uma mão amiga para a comunidade e poder estabelecer projetos e serviços humanitários conectados com o combate às mudanças climáticas. Como podemos preparar? Engajando os clubes, os distritos, como estamos fazendo aqui, explicando o que é o mutirão global. Desenvolver projetos alinhados à missão 1,5. 1,5 é o patamar estabelecido pelo IPCC como sustentável para poder garantir a biodiversidade, a estabilidade dos sistemas em função das atividades humanas como as conhecemos, obviamente com melhoras de inovação tecnológica para poder fazer greening, né, esverdecimento de nossas economias, conseguir matrizes energéticas mais limpas, capacitar também aos cidadãos e aos rotarianos e rotaractianos, particularmente, sobre o tema de finanças climáticas e sustentabilidade e mobilizar a participação para os rotarianos que queiram participar diretamente em Belém. Nós simplesmente o que queremos é fazer uma conexão da atuação local do Rotary com o movimento global pela ação climática, mostrando que onde há um Rotary Club, nós temos um potencial para levar soluções sustentáveis. Olha, isso é tão importante que quando nós estivemos em Baku, o ano passado, com o chair com o presidente da Fundação Rotária, o trustee Mark Maloney, que foi ex-presidente, foi presidente também da Rotary International, ele ficou surpreso quando o CEO do Fundo Mundial para o Meio Ambiente, né, que tem um portafólio de aproximadamente US$ 7 bilhões para 3 anos, falou assim: nós precisamos que o Rotary venha a nos ajudar para poder executar projetos do Jeff nas comunidades. Por que vocês não fazem isso? Por que vocês ainda, uma organização de tanta credibilidade como vocês, ainda não se aproximaram a nós para fazer isso? Esse é o nível de diálogo que somente na Zona Sul de uma COP você vai poder atingir. E não é questão de que o pavilhão é um desejo de alguns rotarianos que querem aparecer. Não. É precisamente poder estar presente e poder mostrar quais são algumas das conquistas que o Rotary já fez através de projetos que possam ser conectados e levados à escala. Nós temos o programa de escala da Fundação Rotária, que financia até US$ 2 milhões para um projeto que já foi um sucídio global, que foi muito bem sucedido. Imaginem vocês um matching de US$ 2 milhões à Fundação Rotária e, não vou exagerar, 20, US$ 50 milhões para um programa de escala em mudanças climáticas ao redor do hemisfério, ao nível do Brasil.
das comunidades no Brasil, com os seus 2.400 clubes do Rotary, levando da mão as comunidades para ter uma melhor capacidade de resiliência e de adaptação às mudanças climáticas e aos eventos extremos. Isso já aconteceu em uma escala menor em Rio Grande do Sul há alguns meses. Por que não, então, nos organizar de uma forma decidida, entender que é um desafio global e a liderança do Rotary estabelecer, vamos a trabalhar na questão da ação climática em comunidades adaptadas, inseridas já em nossas áreas de enfoque. Então, isso estamos falando do engajamento estratégico, já mencionei do envolvimento com os principais fundos climáticos, a ativação local, que é a nossa especialidade, e a viabilidade e promoção das causas. Já falamos de parcerias estratégicas possíveis, da apresentar soluções do Rotary, e muito importante, o engajamento de jovens, a causas, conectar causa e influência e ter uma visibilidade, imagem pública de que o Rotary está, somos pessoas em ação, precisamente para ajudar as comunidades. Então, o engajamento dos jovens é muito importante. E, de novo, como os clubes podem ajudar? Com projetos comunitários em adaptação e resiliência. Não precisam ser projetos em uma nova área de enfoque de mudanças climáticas. Não, podem ser projetos de desenvolvimento econômico comunitário, podem ser projetos de saúde, podem ser projetos de educação, mas que tenham elementos de adaptação e resiliência às mudanças climáticas. Parcerias estratégicas com os fundos climáticos e outras ONGs, amplificar a voz local, especialmente dos jovens e dos povos indígenas, é uma questão de justiça humana, porque são as pessoas mais impactadas, as pessoas de menores ingressos econômicos são as primeiras atingidas pelas causas, pelas consequências das mudanças climáticas. Educação e conscientização em clubes e distritos, que é o que estamos tentando de fazer em reuniões como essa, e, obviamente, facilitando a participação do Rotaract, do seu distrito, do seu clube nas COPs, né? Somente a questão ilustrativa, como vocês verão, não é uma questão de que existe um comitê de COP30 e que estamos fazendo apresentações. Nós já temos estabelecido mecanismos de trabalhos em grupos, comunicações, não tanto dentro do Rotary, sabem, mas muito fora do Rotary com potenciais parceiros. A participação da liderança hemos sido muito, eu tenho que falar que a partir da renúncia do Mário César, realmente é uma questão muito difícil, é um tema que tem muita resistência na liderança do Rotary International. Durante a COP temos muitas reuniões, temos o pavilhão, e depois da COP também, como poder fazer seguimento para convertir todos aqueles contatos feitos em parcerias no chão que permitam aos Rotary Clubes avançar nesta questão que é um desafio global. Então, a conclusão é um chamado à ação, né? Não é a COP30. Foram as COPs anteriores e será 31, 32. São oportunidades históricas para o Rotary se engajar em fazer o que sabe fazer melhor, que é fazer o bem no mundo. Precisamos estar preparados, unidos e visíveis, e que o legado climático do Rotary possa deixar. E qual será o legado climático que o Rotary pode deixar em Belém e no mundo? Uma pergunta. E é uma pergunta ainda mais importante. Que legado vamos a deixar aos rotarianos e rotaractianos para as nossas comunidades e os rotarianos em 2105, quando o Rotary tenha 200 anos de atuação? Então, meus caros, isso é mais ou menos um panorama muito legal, muito sucinto, mas muito que tem, não é tão complexo, porque é muita lógica que está envolvido. Não tem política nisso. Isso não é uma questão de esquerda ou direita ou de centro. A questão das mudanças climáticas é real. Ela impacta os negócios das pessoas e, muito importante, as consequências das mudanças climáticas impactam o nosso principal cliente,
quem mais precisa da humanidade é quem a nossa assistência como rotarianos e rotaract. Então, muito obrigado pela sua atenção. Palombo, excelente a sua palestra. O público do 5 de dezembro se multiplicou hoje, talvez seja até um recorde. Você vai receber os agradecimentos através de um certificado virtual, com um agradecimento do nosso Clube Brasília 5 de dezembro. Agora você tem 1 minuto para suas considerações finais e agradecimento. Ah, bom, Mota, muito obrigado pela deferência. Rui, muito obrigado pelo convite. O Chico, por sempre nos bastidores, a ajudar a que estas reuniões sejam muito interessantes. Esse clube de vocês é fantástico porque sempre está fazendo esse esforço para trazer novas ideias ao Rotary. É muito necessário. O Rotary precisa, sim, de muita inovação. Estamos muito parados, para meu gosto, né? O Rotaract quer que o Rotary possa oferecer espaços para os grandes desafios, para eles ter uma razão para continuar trabalhando no legado que gerações passadas, a nossa do presente e a deles do futuro, possam dar um impacto positivo nas comunidades que estão. Então, obrigado pela oportunidade.